Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Antes que estas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues às sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa. Porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos os poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, do versículo 12 até o versículo 19. E nós estamos naquele momento em que Jesus está falando para os discípulos, para as pessoas que estão ali ao redor dele, a respeito do fim, do que irá acontecer antes da segunda vinda dele. E eu acho muito interessante porque Jesus em momento nenhum nos deixa na ilusão, nos engana, ele só fala a verdade. Ainda mais que ele mesmo disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus não deixa os discípulos na ignorância. Então, nós vimos ontem Jesus falando a respeito da destruição do templo, do que iria acontecer ali antes da destruição do templo, dos sinais que iam se suceder tanto no céu como na terra. E agora Jesus ele deixa bem claro o que é que vai acontecer com os discípulos neste tempo em que eles estariam pregando o Evangelho e, ao mesmo tempo, esperando a vinda do Senhor. Vou fazer como ontem. Vou lendo aqui os versículos e dando a explicação devida para que nós possamos compreender melhor. A primeira coisa que Jesus está dizendo é: sereis presos e perseguidos. Os discípulos do Senhor. E aqui eu amplio. Os discípulos do Senhor, os discípulos, os apóstolos, os sacerdotes, os religiosos, as religiosas, mas também todo o povo fiel. Sereis presos. Sereis entregue às sinagogas e postos na prisão. Ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo aí, onde nós percebemos claramente uma apostasia dentro da igreja, as nações se organizando justamente para perseguir a Igreja Católica, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, porque os católicos não irão ceder às propostas do mundo, das autoridades deste mundo que estão fazendo de tudo para
não somente destruir a igreja, como eu falei, mas tirar Jesus Cristo do coração das pessoas. Por isso que nós já ouvimos aquelas questões de tirar os crucifixos da igreja. Já estão falando de uma nova Bíblia, conforme o mundo, uma Bíblia totalmente ateísta. E essa perseguição, São João vai dizer também que ela virá de dentro da igreja. E já percebemos essas coisas. Perseguição a padres piedosos, a fiéis piedosos, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Perseguição. Aqueles que querem viver o Evangelho e os ensinamentos de nosso Senhor e aquilo que Jesus deixou como depósito da fé na Igreja Católica, hoje é sinal de devocionismo, que não pode ser assim. Nós já vemos aí a igreja fazendo aliança com os pagãos, como aconteceu no livro dos Macabeus que nós vimos esses dias. Uma perseguição ferrenha a quem quer ser fiel. Então serão presos, serão entregues e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Então, as autoridades, aqui Jesus está se referindo mesmo às autoridades civis, paganizadas, totalmente paganizadas, ateias, que vão achar que a Igreja Católica estará sempre contra os ensinamentos deles, as leis deles, melhor dizendo, leis que favorecem o aborto, lei que favorece a união entre homem e mulher, ou entre homem com homem e mulher com mulher, leis favoráveis à pedofilia, leis que favorecem a corrupção, a idolatria aqui no sentido de que eles serão considerados como deuses, e Jesus não é Deus coisa nenhuma, a negação da existência de Deus. E aí, por causa dos católicos, que não cederão a isso, serão levados diante deles. Para quê? Para o julgamento. O julgamento que vai consistir em quê? Ou nega nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja e os seus ensinamentos para ter vida, mas uma vida passageira, ou aqueles que perseverarem, como estão dizendo aqui, nos ensinamentos da Igreja Católica, fiéis a nosso Senhor Jesus Cristo, serão lançados na prisão e mortos depois. Interessante que Jesus está dizendo aqui, esse é o momento de que devereis testemunhar a fé. A fé em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. A fé na Santíssima Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Testemunhar a fé nas Sagradas Escrituras. Testemunhar a fé no depósito da igreja, testemunhar a fé nos mandamentos, testemunhar a fé nos sacramentos. Será um momento de dar o verdadeiro testemunho e muitos serão levados
às prisões para serem mortos. Muitos cristãos terão que derramar o sangue professando a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso acontecer, meus irmãos, é preciso que tenhamos o conhecimento claro, verdadeiro dos ensinamentos que Jesus nos deixou. Porque quem não tiver um ensinamento claro vai se deixar levar facilmente. Ainda mais que o martírio é uma questão de graça de Deus, é uma questão do cristão, no caso, ser fiel, de fidelidade. Não é fácil morrer. Derramar o sangue pelo Evangelho não é fácil, não. Às vezes eu ouço pessoas dizendo por aí, não, no momento eu vou ser fiel. Sim, rezaremos para que sejamos fiéis, mas muitas vezes, muitas pessoas serão tomadas de pavor, de medo e negarão nosso Senhor Jesus Cristo. Ou vocês pensam que lá no passado, todos os cristãos que foram levados para a fogueira, para a forca, para serem devorados pelas feras, pelos animais, vocês acham que todos foram? Não, teve muitos que negaram. Que Deus nos dê a graça da perseverança dos mártires. Por isso Jesus está dizendo, então, fazer o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. E aqui, meus irmãos, é a situação mais triste. Porque você ser entregue, nós sermos entregues, né? Pelos pagãos, pelas pessoas de fora, tudo bem, mas ser entregues pelos pais, pelos irmãos e amigos. Porque os pais, os irmãos, os amigos estarão tão dentro dessas leis pagãs que eles vão julgar, entregar os seus filhos, os irmãos e os amigos como uma coisa certa. E vão entregar mesmo. Se hoje nós já vemos as pessoas entregando irmãos e tudo mais por questões financeiras, por questões de herança, imagine entregar para ficar bem diante dos governantes. Você já pensou? Aquele irmão seu, aquela irmã sua, aquele pai, aquela mãe que te persegue porque você é católico, porque você vai na igreja? Esses dias eu atendi uma senhora que ela dizia justamente isso, que o problema dela era a mãe, que já é idosa, que a persegue. A persegue porque ela é católica, porque ela quer ir na missa. E a mãe atrapalha ela, não quer que ela vá na missa, não. Uma mulher idosa, meu Deus do céu, que ela já deveria estar num plano de santidade muito grande, ela é uma pagã, ela é uma ateia, ela não acredita em Deus, não acredita nos ensinamentos da igreja, e ela está fazendo de tudo para que a filha, e a filha não é uma pessoa novinha, é uma pessoa já com uma certa idade, 60 anos. Imagine a mãe, ali com seus 80, 90 anos, perseguindo a filha, porque a filha é católica. Imagine no tempo da perseguição. Você acha que essa mãe não vai entregar a filha? Vai. Vai entregar sim. Ou melhor, ela já está entregando. Ela já está mostrando quem ela é.
Mas graças a Deus, Jesus ele está dizendo aqui no final: mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. Mas isso não significa que não vai acontecer nada, não. Ele já deixou bem claro. Seremos levados, julgados. Lá no Evangelho de São João vai dizer que eles nos matarão, os parentes, os que estão dentro da igreja nos matarão, julgando estar prestando culto a Deus. Você compreende? Aí Jesus termina dizendo: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Mas que vida? Vida eterna. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando ele está dizendo, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida, é aquela perseverança que se dá de estar indo para a cadeira elétrica, de estar indo para a forca, de estar indo para ser queimado. E a pessoa, no firme propósito, ele não nega, ele não vai apostatar. E ele vai até o final firme. Aí são chamados mártires. Então Jesus diz: ganhará a vida. A vida, meus irmãos, é a vida eterna. Porque a vida passageira iremos perder, sim. Iremos perder. Lembremos de São Maximiliano Kolbe, na época lá do nazismo, que ele se colocou numa atitude de defender o homem que ia ser morto. Ele disse: eu sou um sacerdote, prendam a mim, me prendam e deixa ele, porque ele é um pai de família. E colocaram o São Maximiliano Kolbe lá num quarto e deixaram lá ele morrer. Morreu de fome, morreu lá no esquecimento, mas ele morreu professando a fé. E nosso Senhor Jesus Cristo morreu fiel. Você compreende que Jesus está dizendo que não vai ser fácil? Antes da vinda dele, ou melhor, quando estiver próximo à vinda dele, os cristãos vão penar, vão sofrer, mas os nossos olhos deverão estar fixos na eternidade, a esperança de uma vida, da vida eterna, do convívio de Deus, e lá não haverá mais choro, lá não haverá mais sofrimento, lá não haverá perseguição, lá não haverá apostasia. Seremos felizes para sempre, meus irmãos, mas é preciso pedir a Deus a graça dessa perseverança. Eu repito, não fiquemos na ilusão de que, porque nós somos de Cristo, porque nós somos fiéis à igreja, aí não vai acontecer nada. O pessoal já apela para o Salmo 90. Pode cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, nada vai acontecer comigo. Irá acontecer. E Deus estará ali conosco naquele momento. Naquele momento em que seremos odiados por causa do nome de Jesus, odiados por servirmos a Jesus, odiados por sermos fiéis a Jesus, porque falar no nome de Jesus vai causar raiva no coração deles. E vão pensar que nós estaremos afrontando a eles por nós professarmos a nossa fé. Como disse São Pedro, a quem eu devo obedecer, a Deus ou aos homens? E ele obedeceu a Deus. Foi preso, depois ele foi solto, mas quando ele foi para Roma,
na perseguição de Nero, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Por isso que nós precisamos pedir muito a perseverança dos mártires. E Nossa Senhora, peçamos a ela a graça de ela rezar e interceder por nós, porque serão tempos difíceis. Não sei se vai ser amanhã, meus irmãos, que isso vai acontecer. Não sei se vai ser depois de amanhã. Não sei se vai ser daqui a 10 anos, 20 anos, mas que os cristãos serão perseguidos, mortos, levados diante do tribunal, passarão por julgamentos mentirosos, já irão com a condenação, mas esperando que os cristãos neguem. Essa é a verdade. A verdade que não se cala. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. E o pior é quando isso acontecer de dentro, ou seja, diante dos católicos, que dizem ser católicos, mas vivem uma vida de pagão, de ateísmo, que não acreditam mais na vida eterna, que não acreditam em pecado, em condenação eterna, mas estão ali vivendo politicamente correto, dizendo que é católico, fazendo isso e fazendo aquilo, por parte de sacerdotes que entregarão, sacerdotes ateus, bispos ateus, que vão entregar, porque eles estarão a serviço do mundo, a serviço de Satanás. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.